Olá, sejam bem-vindos ao Crédito Privado 360. Eu sou Aloysio Alves e esse é o hub onde se encontram os expoentes no mercado de títulos privados. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Décio Batista dos Santos, que é o sócio fundador da Liberum, que é uma agência especializada em ratings, em análise de ratings corporativos. Seja bem-vindo, Décio. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Aloysio, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui no Crédito Privado 360. Aliás, adorei o nome, parabéns pela iniciativa e certamente será uma iniciativa de muito sucesso, não tenho dúvida. Tá certo, muito obrigado. Bom, queria primeiro ouvir um pouco de você, né, da Liberum. Eu sei que você é um veterano do mercado, já está aí nesse setor aí já há mais de 20 anos. A gente tem visto, Décio, o mercado de crédito privado ganhar um impulso aí nos últimos, sei lá, 5, 7 anos, dependendo do instrumento que a gente fala. É, o que, na sua visão, permitiu que esse mercado, ele, de repente, assim, começasse a andar tão rápido, o que não acontecia antes? Perfeito, Aloysio, muito obrigado pela pergunta. Na realidade, o mercado de FDICs foi criado no Brasil por volta de 2003, 2004, começou a operar. Tivemos um primeiro FDIC, foi o Parmalat, que deu um problema, mas foi tudo crescendo de uma forma saudável. O FDIC tem crescido nos últimos anos porque, gradativamente, o mercado bancário tem reduzido a sua exposição ao crédito, tal como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, onde o setor bancário tem reduzido a sua exposição ao crédito e oferecido serviços. Em paralelo a isso, né, os FDICs também foram crescendo, ganhando corpo, porque o FDIC é um instrumento muito é, propício a qualquer tipo de operação de crédito privado. Então, através do FDIC, que tem uma excelente governança, você pode criar diversas formas. E o mercado entendeu que o FDIC ele é mais ágil e pode prestar um bom serviço às empresas de médio e pequeno porte, que são aquelas empresas que mais necessitam de capital de giro para o seu funcionamento diário, porque as empresas brasileiras de pequeno e médio porte têm uma grande necessidade de capital de giro e os FDICs encontraram um mercado de empresas necessitando de agilidade, capital de giro, com custos mais baixos que as linhas bancárias tradicionais. Isso fez com que o mercado de FDICs crescesse rapidamente e gradativamente os investidores institucionais, os profissionais e os qualificados começaram a perceber as vantagens desse produto. E após a pandemia, que foi o maior stress test que os FDICs poderiam ter, provou que o veículo é muito resiliente. Na Liberum Ratings, nós fizemos um estudo avaliando os FDICs de recebíveis comerciais durante a pandemia, ou então conhecidos como FDICs de multicedente multisacado, onde apenas em 24 meses, apenas um mês, a rentabilidade das cotas subordinadas foi negativa, no mês de abril de 2020. Então, por esses fatores, a redução gradativa das linhas de crédito dos bancos, a competitividade dos FDICs, os investidores percebendo que o produto é muito resiliente, e o stress test da pandemia provou isso de uma forma espetacular, ele acabou ganhando cada dia, foi ganhando cada vez mais confiança e prestígio junto aos investidores. Certo. Agora, tem uma coisa, intuitivamente, a gente vê, por exemplo, a taxa de juros básica no Brasil, ela está no maior nível em quase 2 décadas. Sim, bastante elevado. E aí, assim, um observador vai olhar ali e falar assim, bom, se o custo de capital
ele está tão alto, isso não deve ser tão bom assim para quem toma dívida, Sem né? dúvida. Quer dizer, o custo, o serviço da dívida vai pressionar mais as empresas. Porém, o mercado de FDICs, ele continuou crescendo, né, ao longo de 2025 e tem perspectiva de que vai continuar. Não tem alguma coisa errada aí? Não, não tem nada de errado. Porque assim, as empresas, elas necessitam de capital, de giro, necessitam de recursos para promover as suas atividades diárias. Quando a pandemia estava com a taxa básica de juros a 2, 3%, o que se percebeu é que não houve uma redução tão grande no spread que era praticado pelos FDICs. Porque através de um outro estudo que nós temos lá na Liberal Ratings, que é um estudo de spread, nós já provamos estatisticamente que a taxa que é cobrada na compra dos recebíveis, tem uma variação praticamente inelástica. Ela varia 1,12 percentual. Então, quando a taxa básica de juros está muito baixa, o custo da aquisição desses recebíveis, ele não baixa na mesma proporção. E quando ela sobe, como está agora, num patamar muito elevado, ele também não sobe muito. Por quê? Porque existe uma grande competição entre os FDICs, existem muitos FDICs, então eles são muito competitivos entre si e o spread ele não pode ir muito além. A gente percebe isso nesse estudo sobre os spreads, que ele não se consegue repassar todo esse custo para as empresas. Então tem um limite. Então, mesmo quando a taxa básica de juros ela está muito comprimida ou muito elevada, o spread ele fica mais ou menos parecido. Ele não sobe muito e nem cai muito. Por quê? São empresas que já têm uma situação financeira mais delicada, então elas já pagam uma taxa mais elevada naturalmente, e no momento onde a taxa básica de juros está nos patamares como nós estamos agora, você não consegue subir muito mais, porque existe a competição de FDICs e também porque tem um limite do negócio, que se subir demais, de repente a empresa aceita pagar isso, já é meio complicada a situação de crédito. Então, assim, o mercado se equilibra nesses dois momentos, básica de juros comprimida ou muito elevada, a gente percebe que o spread é praticamente constante. Agora, também é verdade, Décio, que assim, esse mercado ele continua andando rápido, em parte porque o investidor ele busca ali uma opção de investimento que está pagando 1% ou um pouco mais ao mês, o que é um sonho em qualquer lugar do mundo, Sem né? dúvida. Então, assim, o mercado acaba andando muito apoiado na perspectiva, na leitura de quem é investidor, de que está tudo bem, né? Que eu gosto assim, dou dinheiro assim para esse tipo de papel, mas é um mercado que pode não se manter nessa velocidade se o juro continuar alto por um período muito longo. E o que a gente tem visto é que as previsões assim do Boletim Focus lá do Banco Central é que o juro vai ficar acima de 10 pelo menos até 2027, 2028. Então tem uma questão macro ali meio complicada. Dentre as avaliações que vocês fazem de empresas, dá para dizer que tem setores que são um pouco mais vulneráveis a ciclos da economia? O que assim, o conjunto das notas que vocês avaliam pode dizer aí nesse sentido? Assim, todos os setores, né, ligados a aquelas processos e ciclos mais curtos, eles são mais seguros. Então, assim, o que nós observamos é que as operações de crédito privado, as que são longas, né, que passam 360 dias, essas são as mais arriscadas. Para o investidor, é interessante que ele esteja investindo em FDICs ou em empresas que têm um ciclo curto,
porque assim você consegue redimensionar os seus investimentos. Se nós olharmos para os FDICs de recebíveis comerciais na pandemia, foi justamente isso que eles fizeram. Eles pararam de operar com aqueles segmentos que seriam mais impactados pela pandemia, porque todos nós paramos de sair de casa e começaram a operar com aqueles segmentos como alimentação, serviços hospitalares, que demandavam recursos, que não tinham recursos para poder fazer todo aquele capital de giro necessário para as operações. Então, assim, o que é mais importante para o investidor é, primeiro, buscar segmentos da indústria ou de prestação de serviços que tenham um ciclo de venda mais curto e evitar investir em FDICs ou títulos corporativos, como debêntures, de prazos muito longos, a não ser de empresas já tradicionalmente que são emissoras de debêntures. O mais interessante nesse momento de taxa de juros elevada é manter-se em FDICs ou empresas que têm um ciclo de venda mais curto, porque assim o seu processo de renovação do faturamento é sempre mais rápido e você consegue resolver isso em 30, 40 dias. Quando nós pegamos um FDIC de recebíveis comerciais, em média, esses FDICs têm 45 dias, ou seja, a cada 90 dias ele gira a carteira como um todo. Então, se ocorre algum problema, é mais fácil você redirecionar para segmentos que vão ser menos afetados ou vão ter mais possibilidade de crescimento. O prazo das operações é mais determinante do que os segmentos em si. Agora, o FDIC ele tem um nível de complexidade maior do que as outras classes de investimento. Assim, que se você compra uma debênture, você sabe quem é o emissor daquilo, você compra uma ação, é a empresa. O FDIC, ele normalmente ele é uma cesta, né, de Sim, papéis de vários emissores. Há vários elos da cadeia, ali tem gestor, administrador, agente fiduciário e tal, uma porção de elos ali que a maior parte dos investidores não tem muita capacidade de ficar olhando ali no dia a dia. sim. Então, qual o ponto de equilíbrio de alguém que está querendo entender quais são os FDICs que fazem mais sentido para cada classe de investidor? Então, para quem avalia o risco, como é que você falaria isso para os investidores? Olha, procure gestores, né? Você falou aqui dos prazos, né? Que os prazos são um bom indicativo ali, né? Mas o que mais que deve levar em conta alguém que não está ainda tão versado nesse mercado? Tá. Eu vou dividir a sua pergunta em várias partes, porque ela é bem complexa, mas muito boa, muito inteligente. Bom, assim, na minha visão, você tem a renda variável, que são ações, você vai lá e investe numa empresa, você precisa analisar a situação financeira daquela empresa e verificar se o valor de mercado daquela empresa está condizente com as demonstrações financeiras. Ela pode estar subprecificada ou subprecificada, e você precisa avaliar se vale a pena entrar ou não naquela ação específica, e aí você vai viver a questão da variação da bolsa e daquele papel. Quando nós falamos numa debenture, mesmo de grandes empresas, a debenture é sempre um instrumento de crédito binário. Ou seja, no dia do vencimento, ou a empresa vai pagar, ou ela não vai pagar, ou, né, é um ou Vai zero. atrasar. Ou paga ou atrasa. Uhum. Então, se tem as ações, você precisa estudar o balanço da empresa, o mercado, a situação e verificar se o preço dela está adequado com o balanço. No caso de debêntures, é sempre uma situação binária, paga, não paga. Agora, quando nós vamos para FDICs, nós também podemos ter uma situação paga, não paga, quando é um FDIC concentrado, um monocedente, um monossacado, também é a mesma situação.
Mas, quando nós estamos em FDICs pulverizados, como recebíveis comerciais, crédito consignado privado, crédito consignado público, antecipação de recebíveis de cartões de crédito. Então, você já está assim, num ambiente onde a pulverização é gigante e isso ajuda muito aos investidores. Então, para os investidores, nós temos diversos tipos: o profissional qualificado e a pessoa física. O investidor profissional, que são fundos, ASTs, fundos de pensão, eles conhecem esse mercado e eles podem optar sempre por investimentos pulverizados ou mais concentrados. Existem os mais diversos tipos, como FDICs de precatórios e aí por diante. Por aí, né? Agora, para a pessoa física, que a 175 permitiu a entrada das pessoas físicas, o interessante é sempre ela investir em algum FDIC que não seja de um risco concentrado, e sim de um risco pulverizado, como crédito consignado público, privado, recebíveis comerciais, antecipação de cartão de crédito, porque a pulverização mais a estrutura a estrutura do FDIC, né, de você ter as divisões, cota júnior, mezanino e sênior, trazem uma garantia adicional ao investidor. No tocante aos gestores, administradores e custodiantes, eles são os gatekeepers, né, que estão cuidando do fundo. Porque você tem o administrador, o custodiante, o gestor, a empresa de auditoria para fazer a auditoria financeira do fundo, e quando tem o rating, você tem a agência de rating. Então você tem 5 gatekeepers, mais a CVM e a Ambima olhando todo esse ambiente. Então isso traz muita segurança e a resolução 175 trouxe uma série de ganhos para os investidores, pessoas físicas, com essa estrutura, com toda essa blindagem que foi oferecida para que eles possam entrar nesse investimento. Nem toda operação de crédito privado no mercado, ela obrigatoriamente tem um rating. Verdade. Por quê? E quando aconteceu a crise do subprime nos Estados Unidos, onde muitas operações tinham rating AAA e depois elas entraram em default, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, principalmente na Europa, as autoridades no mercado de capitais, no caso da Europa, a ESMA, ela em 2009, 2010, ela retirou a obrigatoriedade do rating para que o gestor tivesse a responsabilidade de analisar todos os papéis, né? E o rating deixou de ser obrigatório. E no Brasil isso aconteceu agora em 2023, né, com a resolução 75. Porém, tanto na Europa como nos Estados Unidos, toda operação de crédito tem rating e geralmente tem 2 ratings. Porque o investidor americano e europeu sabe da importância do rating. Quando o rating é bem feito, você vai buscar o que as agências estão falando a respeito daquele título e se existe uma diferença do rating, um rating é AA e o outro rating é A, por que tem essa diferença? E o investidor, ele sempre vai lá fora, na Europa principalmente, ele assume como o rating da operação o menor e ele pede uma taxa de remuneração em função do menor rating. E tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, uma vez mais, quando você tem um rating AA, A, 3Bs, o investidor já sabe quantos basis points ele vai estar acima da LIBOR ou do Treasury Note nos Estados Unidos. Que é a taxa de referência. É uma taxa de referência, né? Então ele já tem esse patamar. Aqui no Brasil nós ainda não conseguimos ter isso em função da taxa Selic, porque o mercado ainda não tem a mesma dimensão e porque temos um baixo histórico. Então está falando que lá fora foi tirada a obrigatoriedade, a CVM começou a fazer isso em 2023 com a resolução 175, entendo perfeitamente, acho que é válido, porém o rating, quando bem feito, como nós fazemos na Liberum Ratings, ele traz muita informação aos investidores. E isso
a grande discussão, assim, Luiz, é o seguinte: o rating ele reduz a assimetria de informação e dá mais subsídio para que o investidor profissional qualificado ou pessoa física possa auferir se o retorno oferecido por qualquer que seja o investimento, um FDIC, um CRA, um CRI, um FIAGRO, ele está compatível com o risco de crédito da operação. Essa que é a grande vantagem, o benefício do rating. Além do que, é o princípio dos 4 olhos. Você tem um gestor analisando e uma agência de rating independente olhando. E se as visões não forem coincidentes ou convergentes, tem alguma coisa estranha. Agora, assim, um rating, uma empresa que é uma emissora de dívida, ela paga uma agência de rating para dar uma opinião sobre a Correto. qualidade da dívida que ela está pondo no mercado. Sim. É, Tem um conflito de tem um interesse conflito de aí. interesses. Sim. Né? Como tem no auditor também. Tem no auditor também. A gente vai falar disso aqui já já, né? Mas o que eu queria entender é assim, por causa desse conflito, tem ali algumas situações de que você fala assim, poxa, essa aqui não tem na minha opinião, né? Sim. Uma qualidade muito boa. Como é esse processo quando você vai conversar com as empresas, com os emissores, e eles não gostam da sua opinião? Olha, essa pergunta, sou muito grato, muito inteligente e às vezes é bem traumática, mas vamos lá, vamos por partes, né? O conflito de interesse existe na atividade, em diversas atividades humanas, né? Sempre, né? Porém, assim, o que nós acreditamos que quando existe um conflito de interesse, em primeiro lugar, ele deve ser claro e objetivo e a gente tem que tomar as medidas, no nosso caso de compliance, para mitigar esse tipo de situação. Então, quando nós somos contratados, nós sempre preservamos a relação comercial completamente independente da relação técnica dos analistas. Então, na Liberal Ratings, a área comercial não participa de nenhum comitê de crédito, né? Isso é básico, mas é bom deixar claro. Não participa de nenhuma decisão de crédito e a decisão de crédito é independente e soberana. Doa a quem doer. E de vez em quando a gente toma umas tijoladas na cabeça que não são fáceis, né? Mas com o tempo, eu já estou no mercado de ratings há 23 anos, então já estou meio calejado. Em algumas situações a gente botou um capacete para poder aguentar o tranco. Mas o que é uma tijolada? Ou a empresa É, fala assim, não vou mais querer o seu rating. então, justamente. Mas aí, como eu falei, a resolução 175 tem uma série de governanças e a resolução 9, que regula o trabalho das agências de classificação de rating, é muito assertiva, que diz o seguinte, que todo e qualquer rating de crédito é público. Então, a empresa pode até não me contratar mais, que acontece com uma certa recorrência, quando a gente dá uma nota que não agrada as pessoas, né? E aí o que acontece é que nós publicamos a nota conforme a determinação da resolução número 9. E acabou. Assim, nós estamos aqui para uma corrida de longo prazo, né? Uma maratona, não estamos aqui para correr uma corrida de 100 metros. A gente segue a regra, publica, assim, esse emissor talvez não nos contrate mais, mas assim, quem vai determinar que ele vai nos contratar ou não é o mercado. Se o mercado falar assim, olha, eu quero o rating da Libero porque eu confio neles, ele vai voltar a contratar. E assim, o rating, ele é impessoal. Nós estamos lá, o nosso dever fiduciário é avaliar o risco de crédito, não é julgar pessoas. Então, assim, é como o pai chega para o filho, poxa, você tirou uma nota baixa na prova. Aí o professor responde, a nota é reflexo do seu filho ter se preparado ou não para essa prova. Se ele não se preparou, a nota foi baixa. Então, nós não estamos julgando as pessoas, nós estamos apontando qual é o risco de crédito de uma empresa ou de uma emissão. Agora, quando
acontece em casos ruidosos, como a gente teve recentemente, volta aquela situação assim de, poxa, mas por que que aconteceu, sei lá, o Banco Master, aconteceu o Ambipar, enfim, tinha tanta gente olhando, tinha CVM, tinha gestor, agência de classificação de risco, e algumas vezes, Décio, enquanto jornalista, cobrindo, não estes casos, mas casos lá no passado, a gente via, quando a gente ia para uma agência de classificação de risco, perguntar, mas vem cá, e o seu papel ali, né? E eu ouvi muitas vezes alguma coisa assim, não é papel de uma agência de rating achar, sei lá, fraude, né? Verdade, isso é mais pura verdade. Talvez fique um pouco confuso para quem é investidor, quem está ali naquela cadeia, fala assim, bom, não é o seu papel achar fraude, então assim, até quanto eu devo confiar na sua opinião para tomar uma decisão de investimento? E eu não posso falar das outras agências, porque eu não estou lá, não vivi essas situações aí que você mencionou, mas assim, o que nós procuramos fazer na Libero, e eu até entendo o sentimento do investidor, e isso ficou muito claro na crise de 2008 e 2009, né? Quando vários pensionistas europeus e americanos perderam toda a sua aposentadoria, toda a sua poupança com a crise subprime que estavam lá investidas, né? E quando o Maurício e eu fundamos a Liberum, a gente pensou justamente nessa questão. Uma agência de rating, ela não pode ser reativa, ela precisa ser proativa. Então, desde o nosso início, a gente teve essa preocupação e desde o início nós investimos bastante em tecnologia, porque assim, o crédito privado 360 graus, né? Ele não dá default no dia 10. Ele vai apresentando sinais. E no dia 10, a empresa ou aquele título não é pago. Então, como é que você consegue capturar isso? Primeiro, você precisa ter profissionais experientes e bem treinados. E segundo, você precisa ter tecnologia para poder capturar e interpretar esses pequenos sinais que são dados, né? Então a gente sempre investiu nisso, em treinar pessoas e sistemas para poder capturar essas flutuações e perceber. E a gente, por exemplo, a gente faz alguns rebaixamentos e a gente vai vendo que a situação de um fundo às vezes vai se deteriorando. E não é da noite para o dia, às vezes demora um ano e aquilo vai. Mas só que quando chega lá no final, o rating já está num grau especulativo, que a gente é uma forma de você ir avisando o investidor, a situação aqui está se deteriorando e está caindo, então o investidor tem tempo de tomar as medidas necessárias para vender aquele papel no secundário, para questionar o gestor. Meu amigo, o que está acontecendo aí, né? E assim, essas ligações a gente recebe com bastante frequência de investidores. E eu fico feliz de receber essas ligações porque eu vejo que está aumentando. O investidor liga direto para você. Liga. Ligou ontem, não posso dar os detalhes aqui, mas ligou ontem. E ele falou assim: mas a situação contábil do fundo está equilibrada. Mas olha só, falei para ele: você está vendo um aspecto. Nós aqui olhamos 54 aspectos para determinar essa nota. Então, assim, uma única informação ela não é determinante. Então, você vê que é um conjunto de coisas que percebe. A Liberum Ratings é a única agência de rating no país que tem uma central de risco própria, que tem mais de 13 bilhões, uma central de risco igual ao do Banco Central. Então, nós conseguimos enxergar mais de 15 mil cedentes, mais de 550 mil sacados, isso cruzando um contra o outro. Então, a gente sabe a situação. E no caso dessas empresas que você citou, me parece que ocorreram algumas irregularidades, que a gente vai vendo no jornal e vai ficando cada vez mais assustado. Eu não posso dizer, porque eu não tenho conhecimento do que aconteceu, mas assim, lá na Liberum nós temos sempre uma frase. Tudo aquilo que a gente não pode escrever está calibrado no rating para baixo. Certo.
Entendi a sua mensagem. Agora, vocês têm, você falou do uso da tecnologia. Agora, com a, enfim, inteligência artificial, a porção de outros recursos, uma agência de rating hoje, como vocês, tem maior capacidade do que vocês tinham há 10 anos de medir ali potenciais riscos? Sem dúvida, nós já utilizamos muita inteligência artificial, machine learning. Dos nossos mais de 200 fundos, a gente já consegue prever o resultado do fundo para os próximos 30 dias com 94% de grau de assertividade. Nos outros de 60 a 90 dias, nós estamos calibrando lá o machine learning. Não é fácil, mas a gente já consegue comparar tudo isso. Quando nós importamos os dados dos administradores, nós fazemos tudo isso automaticamente, já calculamos todos esses mais de 54 indicadores, e se apontar alguma situação que está fora do previsto, automaticamente o analista é alertado. Sim, nós conseguimos reduzir muito o risco, e a gente consegue fazer mais e melhor. Então, assim, a gente tem já uma inteligência de dados de crédito privado que é única no país, ninguém tem. Vocês fazem avaliação de rating de outros segmentos de mercado, além de FDIC? Sim, fazemos avaliação de CRIs, CRAs, FIAGROS, debentures, mas a nossa maior número de clientes é o em FDICs, né? Quanto de volume de dívida que vocês avaliam hoje? Acho que pelo último número, se eu não estou enganado, é algo em torno de 30 bilhões. 30 bilhões. É. Só o mercado de FDICs, a gente está falando de mais de 800 bilhões, né? Então, assim, e você estava falando que o mercado de crédito privado está arranhando a superfície, né? Ainda tem bastante coisa para acontecer, né? O mercado de crédito privado, né, ele, assim, no próximo ano, os FDICs provavelmente vão romper a barreira de R$ 1 trilhão. Quando a gente olha o mercado europeu americano, nós estamos falando de trilhões. Uhum. 3 trilhões, 5 trilhões. Então, assim, aqui no crédito privado no Brasil, a gente pode crescer ainda por volta de, pode chegar a 4 trilhões. Agora, vou te dar um número da BlackRock, que não é meu, que o mercado de crédito privado na Europa, Estados Unidos e Inglaterra, porque a Inglaterra está fora da comunidade europeia agora, né? Ao ano, pequenas e médias empresas lá fora representam 40 trilhões de dólares de crédito. Então, assim, nós temos a possibilidade de expandir aqui no Brasil, ainda vai chegar aos 4 trilhões nos próximos 10 anos, tranquilamente. Então, Agora tem muito mercado para você no crédito privado 360. Tá Tem bom. muito mercado. Agora vai entrar aí o funcionamento da duplicata escritural, que deve dar um novo Sem impulso, dúvida, né? sem dúvida. Mas muito bem, Décio, eu queria então te agradecer. Eu vi um recado final seu, né, sobre o que você está enxergando aí para esse mercado. Se você vê, assim, de forma geral, na média, a qualidade dos instrumentos de crédito privado no mercado, ele tem melhorado, ele é uma coisa que o investidor, o emissor deve olhar com mais carinho aí para os próximos anos, à medida que esse processo de desbancarização do crédito vai aumentando. Aloysio, assim, o processo ele tem melhorado, sem sombra de dúvida. Não é por causa que nós lá na Liberam somos especialistas em FDICs, mas a gente também conhece os outros produtos de uma forma bastante profunda. O FDIC é o veículo de investimento mais seguro para o investidor, né? Ele tem crescido e vai continuar crescendo. Em termos de CRA, CRI, FIAGRO, né? Tem acontecido aí vários problemas que são conhecidos no mercado, e quando a gente vai parar para estudar os problemas que ocorreram, a gente sempre encontra em 99% dos casos que essas emissões elas não tinham rating. O rating ele não é mais obrigatório, mas não quer dizer que ele é proibido.
E ter um rating é um bom instrumento de governança para o emissor, para o gestor e distribuidores, porque assim você vai reduzir a assimetria de informação, como eu já falei. A grande questão é, nós precisamos dar informação para que o investidor tome a decisão se vai investir em um papel ou não em função da relação risco-retorno. E que na maioria desses casos que a gente tem acompanhado, de CRAs, CRIs e FIAGROS, isso não está acontecendo. Uma outra coisa que também está acontecendo é que tem muitos investidores, pessoas físicas, que estão investindo em FDICs através de FICFIN, né? E esses FICFINs, como são investidores profissionais, eles não precisam ter rating para investir no FDIC. Só que não é uma boa prática de governança, porque lá em cima, no FICFIN, tem uma pessoa física entrando para investir no FDIC, que lá em cima o resgate é D1, D2 ou D0, e aqui embaixo, geralmente é um FDIC fechado. Então, acho que é importante o que o mercado precisa compreender, que a governança ela só vai melhorar e fortalecer o mercado, porque nós estamos apenas no começo ou arranhando essa superfície, como você muito bem colocou. E por que não sempre nos utilizarmos das melhores práticas de governança para ter uma sustentabilidade do nosso negócio nas próximas décadas? Por que não? Certo. Décio, muito obrigado por ter estado conosco. A gente vai ter, assim, a velocidade que o mercado está crescendo, o mercado de crédito privado, a gente vai ter outras oportunidades aqui de trocar ideias, né? Ver como, enfim, o pessoal fala sempre muito sobre as dores do crescimento, né? Está num processo agora, aprendendo muito aí sobre governança, mas a gente vai entendendo mais sobre qual é o papel, né, da avaliação independente Sim. das emissões aí. Você, nosso amiga do nosso canal, obrigado por estar conosco. Guardamos vocês nas nossas próximas entrevistas. Até a próxima.